E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Kimitri para mais uma aula aqui na MetaClass. E antes da gente começar a falar sobre o assunto da aula de hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem medo de falar inglês? Se sim, deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo quando eu estudava a oitava série ainda, faz muito tempo atrás, velho. Naquela época, a professora de inglês da minha turma, eu acho que ela não ia muito com a minha cara, porque ela sempre implicava muito comigo. Só que não tem quando a professora manda a turma começar a ler o exercício? Pois é, numa dessas aulas, ela mandou um aluno ler uma frase, e aí o cara leu. Depois ela me mandou ler a outra frase. E aí aconteceu o seguinte, eu fui tentando ler do jeito que eu sabia, né? E teve uma hora lá que tinha a palavra that. Só que eu li chat. E aí, velho, quando eu falei chat, porque eu era criança, cara, que devia ter uns 13 anos, a professora riu, velho. E quando a professora riu, o resto da turma toda riu junto, caiu na gargalhada, por causa de mim, eu ter feito esse erro de leitura. E, velho, se tem uma coisa que eu lembro é que naquela época, naquele dia específico, isso foi tão humilhante pra mim que eu peguei ódio de inglês, cara. Eu não queria nem mais saber de inglês. Eu queria, foda-se isso aí. Oh, desculpa a palavra. Mas eu queria, nossa, eu não queria nem mais saber de inglês na minha vida. Depois disso, alguns anos se passaram e eu sempre evitava ao máximo qualquer envolvimento com aprender inglês, porque eu tinha medo de ser zoado de novo por não saber, que nem sempre acontecia. Cara, você conseguiu entender o que aconteceu aqui? Por causa do medo da ridicularização. E porque toda vez que eu me esforçava pra falar inglês na frente dos outros e isso acontecia, o meu cérebro começou a criar um bloqueio com tentar aprender inglês na frente de outras pessoas. A gente sempre quer se sentir pertencente a um grupo, né? E como eu passei muito tempo naquele grupo recebendo críticas ao meu inglês, o meu cérebro começou a acreditar que eu não conseguiria aprender inglês. Isso é uma crença limitante. Como deu pra perceber, uma crença limitante não é uma coisa que acontece do dia pra noite. Isso é uma coisa de repetições, de uma vida inteira, de alguém te convencendo de uma coisa que você não é capaz e você internaliza isso. Porque o aprendizado, ele vem com a repetição de várias coisas. E se alguém fica repetindo o tempo todo que você não consegue, você começa a achar que você realmente não consegue. Como eu já falei, o nosso cérebro tem a necessidade básica. Isso é de fábrica. De ser acolhido. A gente quer ser amado, a gente quer fazer parte de um grupo, quer criar vínculo. Porque por mais forte que a gente seja, a gente sabe que a gente não consegue viver sozinho na natureza. E o caso mais recente que pode te provar isso é do piloto Antônio Senna, que caiu num avião na Amazônia e passou 36 dias lá sozinho e só sobreviveu por causa de um milagre, velho. Literalmente um milagre que me salvou aquele cara. Porque depois de 36 dias, ele conseguiu achar castanheiras no meio da mata. E, velho, o corpo dele já tava nas últimas. Ele não tinha como sobreviver mais que aquilo. Pode ficar tranquilo que vai ter uma aula específica só sobre esse caso. Mas, voltando aqui ao assunto das crenças, pra te provar que o cérebro faz tudo isso instintivamente pra fazer parte de um grupo, dá uma olhada nesse experimento que fizeram. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Como vocês perceberam, sem saber o porquê, aquela mulher, depois de uma certa quantidade de bips, começou a fazer a mesma coisa que o grupo fazia. Isso, ela não entendia o porquê ela estava fazendo, só que ela queria fazer parte do grupo, isso é instintivo.
Só por causa desse experimento, a gente consegue entender quase toda a história da raça humana, velho. Porque nós temos a necessidade básica de fazer parte de um grupo, de uma comunidade, de ter vínculos com pessoas. E aí, com a repetição do que o grupo faz, a gente internaliza esse aprendizado dentro de nós. Toda crença, ela nasce com base na repetição, de uma vida inteira de repetição. Ou seja, se alguém chegar e te falar, velho, pra acabar com a tua crença limitante, é só fazer isso, é só fazer aquilo. Mano, isso é puro papo furado. Porque você achar que não vai conseguir algo, ou então que não merece ser amado, é uma coisa que vem sendo construída na sua cabeça durante sua vida inteira, de várias repetições e experiências que te deram essa resposta. Então não tem como você tirar essa crença de dentro de você do dia pra noite. Porque você aprendeu isso com base em repetição. Por isso, o que a gente vai mais fazer aqui na Metaclass é tentar entender a sua história, tentar entender como você construiu suas crenças, quais foram as experiências que fizeram você ter essas crenças. E olha, eu vou te mandar a real. A verdadeira saída para resolver uma crença limitante, eliminar ela, pode ser frustrante, mas só é uma resposta, cara. Porque você precisa construir novas experiências, novas amizades, novos grupos, participar de novas comunidades. Porque pensa aqui comigo, você construiu essas crenças para fazer parte de um grupo. Sempre é isso. Sempre é para criar vínculo. Então, para eliminar essas crenças, a única maneira é você buscar novas experiências, novos grupos. Porque novas experiências, elas geram novos aprendizados, que ressignificam aprendizados antigos. Ou seja, a gente vai ressignificar as suas crenças limitantes com base em o que você vai aprender nas suas novas experiências. E não tem jeito, cara, porque não existe passe de mágica. A única forma é essa, e isso leva tempo. Você tem que ter paciência com você mesmo. E é aí que você começa a se reconstruir. E sabe como é que eu sei que eu posso te provar isso? Because today I can talk in English. It doesn't matter if sometimes I make some mistakes. Because today I know that's part of game. And I know it's because I changed the community that I'm part of. É, cara, aprender inglês não foi do dia pra noite e nem foi fácil. Porque pra isso eu precisei mudar de ambiente e mudar de comunidade. O que sempre é uma coisa meio dolorida. E sair da zona de conforto, por mais que ela te faça mal, sempre é uma coisa que você não quer fazer. Só que se você precisa mudar, esse é o caminho das pedras, velho. Eu espero muito que você tenha aprendido bastante com essa aula. E se prepara porque na próxima aula a gente vai começar a estudar teu cérebro. Vamos pra lá, mano.